Nós estamos na série de mensagens de riqueza, pobreza e prosperidade. Eu quero muito, irmãos, hoje à tarde eu estava falando com Deus, eu quero muito que nós entendamos, mas mais do que isso, que a gente possa pedir a Deus, Deus, me ajude a viver isso. Eu estava vendo alguns exemplos na Bíblia, principalmente no Velho Testamento hoje, e disse assim, Senhor, como viver isso, né? Me ensina a viver essa dimensão, em nome de Jesus. Para nós, não é fácil, porque nós vivemos numa cultura oposta ao que diz a palavra sobre prosperidade, né? E vivemos num contraponto de riqueza e pobreza. Mas eu não estou falando de riqueza material, nem de pobreza material. Estou falando de conceito de Deus na nossa mente, no nosso coração, através da palavra dEle. E hoje eu quero falar sobre a chave para a prosperidade. Mas antes, eu vou falar aqui sobre, que eu anunciei a semana passada, vamos diferenciar a mentalidade de riqueza e mentalidade de prosperidade. Quem tem uma mentalidade de riqueza e quem tem uma mentalidade de prosperidade, de ser próspero. Então, a primeira coisa, eu apenas pontuei algumas, né? Pessoas ricas, elas criam sua identidade a partir das coisas que elas possuem. Então, a mentalidade da pessoa rica, a identidade dela está baseada no que ela possui. Por isso que ela se apega muito às coisas, porque a identidade dela está baseada nisso. Mas a identidade das pessoas prósperas é gerada pelo que elas são e não pelo que elas têm. Então já há uma grande diferença aí. Então a pessoa pode ser destituída de riqueza material, mas ter uma mentalidade próspera. Por quê? Porque ela é baseada naquilo que ele é e não naquilo que ele tem. Segunda diferença, que pessoas ricas depositam sua confiança no que elas possuem. Pessoas prósperas confiam naquilo que elas são. Então, toda pessoa que tem uma mentalidade rica, a confiança dela está naquilo que ela possui. Se ela perder aquilo que ela possui, por isso que ela se apega muito àquilo ali. A pessoa próspera não, a pessoa próspera, ela confia exatamente naquilo que ela é, né? na sua capacidade, né? Nos seus conceitos, na sua estrutura, no seu conhecimento, e não naquilo que ela possui. Porque hoje você pode, materialmente, você pode ser uma pessoa pobre, tornar-se uma pessoa rica, e depois você pode se tornar uma pessoa pobre. Lembrem que Paulo disse assim, olha, eu já aprendi a viver tanto na abundância, quanto também aprendi a viver na necessidade. Do outro lado, ele quis dizer o seguinte, eu vivi com riqueza material, porque antes ele era, né, ele conhecia a lei, ele era um homem de posição, era um homem de posses. Depois que ele conheceu a Jesus, ele abriu mão dessa riqueza que ele tinha, e passou a ter a riqueza da prosperidade de Deus na vida dele. Então foi diferente. Então você vê que agora, então, antes era naquilo que eu possuía, agora é naquilo que eu sou. Eu sou filho de Deus, eu tenho a graça de Deus. Então hoje eu posso estar assim, mas amanhã Deus pode mudar todo esse quadro. Então você se baseia naquilo que você é. Pessoas ricas doam para outras pessoas. Você vê aí muita gente rica fazendo doações, né? Muitas delas fazem doações para poder, né, abater no imposto de renda. Milhares delas, né?
Então você vê aí, fulano fez isso, fulano fez, como que ele é bom, né? Como que fulano é bom, como que fulano é bom, Beltrano e tal. Você fica mais fã ainda daquela pessoa rica que dá as coisas, né? Mas não se iluda não, irmão, está dando porque, na verdade, aquilo vai, né, diminuir, abater no seu imposto de renda. Então isso daí é fato, né? Eu tenho uma experiência aqui, mas não vou contá-la porque é de pessoa que a gente conhece, e algumas pessoas aqui também conhecem, então não vou falar não. Então, pessoas ricas, elas doam para outras pessoas, mas pessoas prósperas, elas investem nas outras pessoas. Então, a pessoa próspera, irmão, ela pega aquilo que ela tem, ela não dá, ela investe. Então você tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe para ela. Você só dá o peixe se ela não tem o que comer, para que ela possa aprender a pescar. O problema, muitas vezes, eu ia entrar numa área política aqui, mas quer queira, quer não, quando você fica dando o peixe para a pessoa e não ensina a pessoa a pescar, ela se vale daquilo. O nosso Brasil viveu isso durante muito tempo, né? Pessoas se valendo só daquilo. Não, o mais importante para as pessoas, na verdade, as pessoas que têm dignidade, não é o peixe. Eu não quero o peixe, eu quero que você me arrume um trabalho. Não é isso aí? Amém? Porque digna é a pessoa, né, o trabalhador do seu salário. É o que diz a Bíblia. Então, pessoas prósperas, elas têm a mentalidade assim: não, eu vou investir na pessoa para que a pessoa possa o quê? Crescer. Amém? Já as pessoas ricas, elas têm, são diferentes, elas doam para as pessoas. E muitas vezes, o que elas fazem para aquelas pessoas? Aquelas pessoas ficam nas mãos delas. E aquelas pessoas ficam dependendo daquelas doações, né? Por isso que aqui, por exemplo, tem as primícias, né? Aí o irmão que é responsável por isso, né, ele já tem orientação. Ó, irmão, você tem que analisar cada caso, visitar a pessoa, né, e no máximo aí 3 meses, porque se você ficar, né, 1 ano dando, a pessoa fica só naquilo. Não, a gente tem a cesta básica da igreja, né? E já teve gente que tinha condições, né, saiu do problema, da dificuldade, não falou nada e ficava recebendo a cesta básica, porque diminuía no seu salário de compra. Então você vê como que é a mentalidade das pessoas, né, que muitas vezes é uma mentalidade de pobreza, irmão, porque é uma mentalidade egocêntrica. Ele não consegue enxergar o outro, que a pessoa, outra coisa interessante, a pessoa rica, ela trabalha, pessoas ricas trabalham para o dinheiro, enquanto que o dinheiro de pessoas prósperas trabalha para elas. Ou seja, as pessoas ricas, elas são escravas do dinheiro. As pessoas prósperas, elas não são escravas do dinheiro. O dinheiro trabalha para elas. Ou seja, eu não vivo por causa do dinheiro. Amém, queridos? Você está entendendo? Então tem tanta gente que trabalha e não desfruta de nada do trabalho, do dinheiro que ele recebe. Por quê? É a mentalidade do rico, é assim, infelizmente. Então você vê que tem gente que nem rica que também tem essa mentalidade, né? Tem essa mentalidade. Gente, você precisa desfrutar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa assim: pastor, quando eu tiro as minhas férias, ou eu não tiro as minhas férias. Depois eu vou falar sobre isso. Uma outra diferença que tem é que pessoas ricas pensam nas coisas que podem comprar. Pessoas prósperas pensam no legado que estão deixando. O que é que eu estou deixando para os meus filhos? O que é que eu estou deixando, né, para essa geração que está começando? Na verdade, o rico, não é o rico, quem tem a mentalidade, as pessoas ricas que têm essa mentalidade, elas só pensam em comprar, porque elas só pensam nelas. Só nelas.
Outra diferença que a gente vê entre a mentalidade de riqueza e de prosperidade: pessoas ricas pisam nas outras para chegar ao sucesso. Pessoas prósperas medem seu sucesso pelas pessoas que ajudam a avançar. Olha como que há uma diferença, irmão. O meu êxito é resultado, na verdade, da ajuda de pessoas que me ajudaram, na verdade, a avançar. Eu não preciso passar por cima de pessoas, ou pisar em pessoas, ou denegrir pessoas, ou fazer outras coisas para eu chegar lá na frente. Pelo contrário, essa é a mentalidade de prosperidade. E você vê isso muito no mercado lá fora, né? Na vida lá fora. A meta profissional, outra diferença: a meta profissional de uma pessoa rica é ganhar dinheiro, mas o trabalho de uma pessoa próspera gera lucro como resultado de servir bem as pessoas. Essa é a meta. Eu já falei até isso daqui, que muitas vezes eu vejo pessoas que são exploradas na sua mão de obra. Então eu falo para o irmão assim: o irmão sabe tudo isso daí, sei. O seu patrão não sabe? Não. E quanto que você recebe? Eu recebo isso aqui, rapaz, mas não te valoriza. Essa é a mentalidade do rico. Ele explora aqueles que, em vez dele ajudar a servir com o dinheiro dele, que eu fiz com que ele se tornasse rico, ele pudesse, né, me abençoar, ele não me abençoa. É exatamente isso. Aí eu falo para aquela pessoa: rapaz, mas quem sabe fazer isso é você. Não é? Abre o seu negócio, faz a sua coisa, valoriza aquilo o talento que você tem. Muita gente tem medo, né? Tem, sei lá, né? Falta de visão, falta de alguém para ajudar, enfim, né? Mas a meta profissional de uma pessoa rica é ganhar dinheiro. Uma pessoa próspera não, né? Uma pessoa próspera, ela gera lucro como resultado de servir bem as pessoas. Então, se eu sei que você está me ajudando a ganhar, querido, e eu ter lucro, tá? Eu vou abençoar a tua vida em nome de Jesus. E quanto mais eu cresço, você também vai crescer. Aleluia? Porque quem que está me ajudando a crescer? Você. Então você também tem que crescer, para a glória de Deus. Amém, queridos? Esses contrastes que eu coloquei a semana passada, né, e agora concluindo essa semana, ajudam a explicar por que muitas pessoas são ricas, mas poucas pessoas são prósperas. Muitas pessoas são ricas, mas tão poucas, na verdade, dessas pessoas ricas, têm a mentalidade próspera. Vocês entenderam aqui? Amém? Amém? Eu quero que você entenda esse contraste que há. Além disso, a prosperidade, a verdadeira prosperidade, é primeiro um estado do coração. Está no nosso coração. Ela não está necessariamente relacionada a quanto dinheiro você tem na sua conta. Há muitas pessoas prósperas que não têm muitos bens. Daí você vê o conceito da Bíblia acerca de prosperidade, porque a coisa está no coração. Vou dar um exemplo para vocês da Bíblia. Lembram daquela história da Bíblia, que Jesus, da história não, né, do fato real, que Jesus estava no templo, né, no culto, e no momento dos dízimos e das ofertas, aquela viúva pobre veio e colocou o dinheiro dela, a oferta dela, e outras pessoas vieram também, e Jesus estava ali. Como Jesus conhecia todas as coisas, né? Jesus então ali naquele culto, depois do momento da oferta, ele pegou o microfone e ele disse: olha, está vendo essa viúva? Ela deu tudo que ela tinha, porque o coração dela era próspero, e o coração das pessoas que tinham bens, que tinham riqueza, não era próspero. Era um coração mesquinho, era um coração que confiava naquilo que eles possuíam, não naquilo que eles eram. E Jesus deu esse exemplo para nós. Jesus mostrou para os seus discípulos naquele dia no culto acerca dessa prosperidade que é motivada no coração, no nosso coração. Amém, queridos? Isso é muito importante quando a gente pega algo, né, que a própria Bíblia nos ensina acerca disso. E aí você vai começar a entender que a teologia
da prosperidade que veio, né, que andou aí pelo mundo, que até hoje é difundida em alguns lugares, em que as pessoas crentes, elas tinham que ser ricas, porque senão elas não eram pessoas prósperas, elas não eram pessoas que estavam bem com Deus, né? Essa teologia dessa prosperidade, ela caiu por terra. Caiu por terra. Mas infelizmente ela influenciou muita gente dentro das igrejas. E infelizmente ela trouxe o quê? Um bloqueio na mente e no coração das pessoas em dar oferta, em investir, em crescer em Deus, porque elas passaram a não confiar, né? Infelizmente. Então nós temos que ter muito cuidado com determinadas teologias, né, ou aspectos teológicos que aparecem por aí sem que tenha o fundamento real da Bíblia, né? Então vamos ao tema de hoje, que é a chave para a prosperidade. Um dos segredos mais bem guardados da prosperidade é a generosidade. Diga generosidade. Diga generosidade. Por quê, pastor? Porque a generosidade, preste bem atenção nisso aqui, olha aqui para mim. Ela determina a capacidade de distribuição que retribui seu investimento no reino. A generosidade. Jesus disse assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Que versículo que está nisso, pastor? O versículo de Lucas capítulo 6, versículo 38. Diz assim, Jesus dizendo: dai, e o quê? E dar-se-vos-á, ou vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, dai e vos será dado. Foi essa palavra que o Senhor deu aos seus discípulos. Ou seja, toda prosperidade, ela começa com o quê, pastor? Com o dar. O que significa que todos no mundo têm o potencial de serem prósperos. Eu vou repetir, todos no mundo têm o potencial de serem prósperos. E por que poucos são prósperos? Porque a doutrina do mundo diz que melhor coisa é receber do que dar. A doutrina de Deus diz melhor coisa é dar. Jesus já estava apontando a prosperidade. A generosidade, ela é a chave da prosperidade. Generosidade é o ato de dar, irmãos. É quando você realmente dá. Você pode dizer, mas pastor, eu nasci em uma família pobre. De repente você lamenta e eu não tenho coisa alguma para dar. Mas eu quero dizer a você que você está errado, irmão. Por quê, pastor? Porque quando Jesus falou ali, Jesus disse assim: dai e vos, diga para o teu irmão, dai e vos será dado. Diga de novo para ele, dai e vos será dado. Jesus está falando de dinheiro ali? Ele disse, dá dinheiro? Ele disse, dá dinheiro? Então na sua cabeça já entrou isso. Ué. Quando fala em dar, você já pensa nisso. Eu tenho que dar dinheiro. A cabeça nossa é assim. Por quê? Vivemos numa cultura e num contexto capitalista. Que melhor coisa é receber do que dar. E a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Olha a chave da prosperidade. Então, por que nem todo mundo é próspero? Porque a mentalidade não é de dar, é de receber. E aí quando Jesus fala aqui, ele não fala, dai o seu dinheiro. Ele não fala isso, ele fala dar. Jesus apenas diz isso, né? E eu tenho certeza, irmão, que todo mundo tem algo para dar, tem alguma coisa para dar, tem força para dar, tem tempo para dar, tem talento para dar, tem dom para dar, tem tempo para dar, todo mundo tem algo para dar, pode dar. Mas todo mundo, e aí eu estou generalizando, pelo amor de Deus, tem dificuldade em dar. Se vai dar um tempinho, porque eu não tenho tempo, né? Se tem um talento, porque
Não, vai usar não, esse talento é só para poder ganhar dinheiro. Então, é desse jeito. Vamos nos esforçar para isso aqui. Porque... Então, é sempre um bloqueio para dar. É sempre uma dificuldade para dar. Porque você só dá quando você tem a certeza que vai receber. E no reino de Deus não é assim. A chave da prosperidade está na generosidade. Você dá, querido, não com a intenção de receber. Você dá porque o teu coração é assim. Você tem uma mentalidade próspera. Amém, queridos? Então, quando você está servindo, quando você está dando tempo, quando você está dando do seu talento, quando você está dando, sabe, outras coisas que você pode dar, você está sendo próspero, você está sendo generoso, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Dá sabedoria, dá força, dá habilidade. Irmão, nós somos, na verdade, um baú cheio de prosperidade para beneficiar os outros. Diga para o teu irmão, irmão, você é um baú cheio de prosperidade. Você não sabia que você é cheio de prosperidade? Cheio de prosperidade para dar aos outros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a segunda parte desse versículo quer dizer o seguinte: metaforicamente, o que ele quis dizer é o seguinte, falando: se você der uma colher de chá de arroz a Deus, Ele usará a sua colher de arroz para dar a você 10 colheres de ouro. Estou usando uma metáfora para poder só explicar a segunda parte do versículo, irmãos. Olha, se você der, vos será dada boa medida, recalcada, sacudida, a coisa vai ficar transbordante. Não é uma coisa que fica no copo assim, cheio, está cheio, não. Fala assim, vai transbordar. Generosamente vos darão. Olha só, irmão, como que essa palavra é viva no nosso meio. Jesus, essa é a chave, irmão. Pega aí em nome de Jesus. Pega essa chave, diga, eu quero usar essa chave. Porque na verdade, irmãos, essa segunda parte é exatamente isso. Você dá uma colher de arroz e você recebe 10 colheres de ouro na tua mão. Vos será dado uma medida sacudida, transbordante. Vai transbordar, vai sacudir, vai ser tremendo para a tua vida. Isso não motiva você a dar, irmão. Motiva você a dar. Por isso que quando a gente serve na casa do Senhor, irmão, a gente não pode, você não pode dar, irmão, assim, como se você estivesse fazendo um favor para o pastor, para a pastora, para quem for, sabe, ou para o irmão. Você tem que dar, irmão, com esse conceito, sabe. Eu sei que louvado seja o nome do Senhor, eu sei que essa é a chave da prosperidade, é dar. Louvado seja o nome do Senhor. E tanta dificuldade que as pessoas têm para dar, né? Lá fora não, lá fora até dão, mas sempre com interesse. Não é verdade? Sempre com interesse. A igreja, muitas vezes ela não é mais rica, no sentido de família, porque ela é rica da graça, da glória de Deus, da presença de Deus. Mas ela poderia ser mais rica no que diz respeito à família, ao cuidado, ao serviço, a expandir isso, se ela entendesse essa chave. E aí muitas vezes a gente tem que estar mendigando a um irmão para servir, para ajudar, para dar, para usar o talento dele. Ô irmão, pelo amor de Deus, você que tem esse talento, tem como você fazer aquilo lá? Eu vou ver, vou ver, irmão. Aí você tem que pagar. Porque é como se você estivesse pedindo um favor. Isso é triste demais. Eu sofro com isso há 33 anos como pastor. E por que o senhor se humilha a isso, pastor? Por causa da igreja. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva do Senhor. Então a gente faz qualquer coisa pela igreja, porque você faz qualquer coisa pela sua família, gente. Sim ou não? Sim ou não?
eu faço. E assim eu transfiro para a igreja. Queria contar a história, eu já contei essa história aqui. Lembra da história que eu contei aqui, de um camponês velho, um senhor velho andando pela margem da estrada, né, pobre, empoeirado, a roupa toda suja, né, de repente ele ouve, né, uma carruagem chegando e tal, e aí de repente aquela carruagem para e apoeirada, e ele está ali. Ele tinha uma panela de madeira com arroz, e quando aquela carruagem para, é o rei, e o rei desce da carruagem. Olha só, se você pegar essa coisa, você vai entender. O rei desce da carruagem e pede a ele arroz. Ele pega, mede tudo lá, pega 3 grãos de arroz e dá ao rei. O rei vai lá, desce, pede ao soldado, pega o baú dele, abre o baú dele, pega 3 moedas de ouro e entrega para o camponês, para o velhinho. 3 moedas de ouro. Aí daí a pouco, aquela comitiva se retira, e o camponês se joga no chão e começa a chorar, e disse: ah, se eu tivesse dado a ele a vasilha inteira. Perdeu. Moral da história: seu nível de generosidade determina o nível de bênção de Deus em sua vida. Irmão, a coisa está no nosso coração. Eu sempre falo que a coisa está no coração. Aonde estiver o seu coração, seu tesouro está aí. Olha, essa história que nos ensina muita coisa. Amém? Deixa eu falar para vocês sobre um antídoto da pobreza. É a mentalidade de pobreza. Salmo 126, 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam com júbilo, quem sai andando chorando enquanto semeia, faz o quê? Esses seus feitos aqui são seus resultados. O que eu acredito que o salmista está contando aqui, irmão? Porque quando você olha aqui, você sempre ouviu mensagens disso aqui falando de pregação do evangelho, né? Que vai pregando o evangelho com sacrifício e tal, mas depois a gente vê o resultado. Mas na verdade o contexto aqui da realidade do salmista, o que ele quer mostrar nessa realidade aqui, ele está contando a história de alguém que precisa de cada semente para alimentar os seus filhos. É por isso que ele semeia com lágrimas. Ninguém semeia, né? Você não sai 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, cheio de vírus de Covid, né? Você com as máscaras ali, com álcool, com... alegre da vida, vou trabalhar, oh, aleluia. Mas você vai com sacrifício. Você vai porque você precisa semear para poder dar de alimento para os seus filhos. Essa é a realidade. É por isso que ele semeia com lágrimas. Porque ele entende que se ele não plantar, mesmo não tendo muitas sementes, ele não vai ter colheita para outra próxima estação, não vai ter. Eu tenho que plantar, fala para o teu irmão, eu tenho que semear. Ele sabe que ele estaria se destinando o quê? À pobreza, sem nenhuma colheita, ele não teria lucro. Então deixa eu falar uma coisa para você, se você puder escrever, você escreve, eu acho que não vai dar tempo. Para mudar o nível econômico de sua vida, você precisa dar quando estiver em necessidade, quando é inconveniente e quando não tem vontade de fazê-lo.
Porque dá, irmão, quando, sabe, você está na abundância, quando é conveniente, quando você tem vontade, é uma coisa. Agora, quando a coisa está feia e você dá, é aí que a coisa funciona. É aí que a coisa que funciona. Mas eu não tenho vontade, pastor. Você não vai ter vontade. Mas o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, vai dizer assim: faça, meu filho. Amém? Porque não era a vontade de Jesus passar pela cruz, pelo sacrifício. Ele disse: pai, se for possível, passa. Não era a vontade dele, mas ele fez a vontade do Pai. E por ele semear a vida dele, olha o que ele colheu. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o momento, querido. O momento de escassez é o momento que você tem que dar, que você tem que realmente semear. Quem sacrifica o conforto de hoje, vai experimentar a prosperidade de amanhã. Mas quem não está disposto a sacrificar hoje, não espere que amanhã você vai ter prosperidade. Não espere. Por quê? Eu vou salientar aqui 3 lições da fazenda. A primeira está em 2 Coríntios 9,6. Paulo diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, a prosperidade não é determinada pelo que você tem, é baseada no que você dá. Ouviu isso, irmão? Amém? Aleluia? Em nome de Jesus. E a questão não está na quantidade, a questão está no coração. Segunda lição: você colhe aquilo que planta. Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, se você, irmão, planta arroz, você quer colher o quê? Arroz, ué. Você colhe o que você planta. Você está entendendo? Quantos estão entendendo isso aqui? Não tem como colher diferente, não. Ué. Então, se você planta dinheiro, você vai colher o quê? Vai colher din-din. Se você planta saúde, você vai colher o quê? Saúde, é. O cara está cheio de enfermidade, o cara não faz exercício, o cara não faz uma caminhada, o cara o dia todo plantado, né? Então você quer o quê? É enfermidade que vai vir. Ué. Você está plantando o quê? Você está plantando saúde? Não, você está plantando enfermidade. O que você espera colher lá na frente? É exatamente isso. Não é, César? Porque você vai pedalar. Ah, mas se eu gosto de fazer. Eu não gosto não, irmão. Chega em casa, já pensou pegar a bicicleta para ir pedalar? Jesus. Eu tivesse meus 20 anos. Mas o pessoal que tem 20 anos, tem 25, tem 30. Não, ainda estou novo e tal. Você vai esperar daqui a 10 anos, você vai ver a colheita. O trem pega mesmo, irmão. Não tem como, a lição da fazenda é essa. Você colhe aquilo que você planta. Plantou hoje, é o que você vai colher amanhã, esteja certo disso. Isso aqui não é profecia, não é maldição, não. Isso aqui é palavra, é a Bíblia que diz. Outra coisa, é importante lembrar que nós sempre estamos comendo a colheita do ano anterior. Eu plantei lá atrás e estou colhendo agora. Tem muita gente, irmão, que planta hoje, não tem paciência, quer colher amanhã. Ah, não veio, pastor. Eu estou investindo, estou semeando e nada acontece. Ei, espera, querido, porque o tempo da colheita, para dar o fruto, é Deus que determina. Amém? O meu papel e o seu é perseverar e ser paciente. Mudar ciclos na vida exige paciência e perseverança. Se você persistir, você vai prosperar em qualquer área que você semear. Comece a semear hoje e persista, e Deus vai te dar amanhã. Muita gente de sucesso hoje não está aí de sucesso porque, sabe, ontem ele plantou, não está fazendo sucesso hoje porque ele já vem plantando há 10 anos. Aí você vê o cara hoje bombando, poxa vida, né? Não é porque ele estava plantando. E essa lei, irmão, essa lei do Novo Testamento, ela não é aplicada só para cristão, não, é aplicada para quem não é crente também.
Aí muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes, porque a Bíblia diz isso, do que os filhos da luz. Porque eles estão plantando. E aí quem pega os lugares melhores depois? Quem está plantando, quem está semeando hoje. Amém? E amanhã você vai dizer assim, mas o pastor falou lá e tal. Meu irmão, você vai semear, tem lágrima aí para... Né? Tem tempo aí para você dar, em nome de Jesus, aleluia. Em vez de você ficar 3, 4 horas lá na internet adentro, tira 3, 4 horas para você fazer um curso, para você estudar, para você fazer alguma coisa. Vai semear, irmão. Semeia, você tem que ter uma mentalidade próspera. Você não pode ter essa mentalidade, sabe, de que a coisa vai cair do céu, porque ela não vai cair. E aí a pessoa diz assim, pastor, irmão, pensa bem nisso. Às vezes, quarta lição, às vezes o nível de sua obediência determina o nível de sua prosperidade. Porque tem coisa que Deus fala para a gente e a gente não faz, irmão. Sim ou não? O pastor Chris Valentin, ele diz assim, que ele conseguiu comprar, ele entrou para a igreja e tal, né, o saláriozinho dele e tal, ele conseguiu comprar um relógio Seiko. Quem conhece essa marca aí? Não sei se funciona ainda, se está em... sei lá. E ele ficou todo alegre, né? Aí um dia no culto, tinha um irmão atrás dele, o irmão disse assim, nossa pastor, que relógio bonito que o senhor está e tal, vamos trocar com o meu. E aquele irmão ficou, depois de 10 dias no culto, o irmão, e aí pastor? Aí ele acabou trocando. Ele trocou, aí ele pegou o relógio do irmão, né? Ele ficou até constrangido com o irmão. Aí ele pegou o relógio do irmão, foi no joalheiro, né? Onde conserta relógio, porque era menor e ele precisava colocar para ampliar, para poder. Aí quando ele chega lá, dá para o rapaz disse assim, nosso Deus, hein? Que relógio, hein? Ele disse, pois eu tinha um Seiko, mas aí eu troquei por esse aqui. É mesmo? Quem fez isso com o senhor? Foi um irmão lá da igreja. Gente, irmão, o senhor foi muito abençoado. Por quê? Por quê? Quanto que era o seu Seiko? Eu dei $140. Ele disse assim, isso aqui é $1.450. Aí ele vai fazer uma conferência, aí o irmão diz assim, pastor, aqui, relógio bonito. Aí ele disse assim, não vou dar não. E não vou dar, o terceiro dia está o irmão lá, junto com eles, comendo e tal. Disse, pastor, fiquei encantado. Aí Deus fala assim, para ele assim, dê para ele. Ele disse assim, esse eu não vou dar não. Mas não vou mesmo, Senhor. Aí Deus falou para ele assim, dê. Tudo que você tem, sou eu que dou. Aí ele pegou, foi e deu. E a história continua. Porque Deus depois deu um relógio de uma outra marca para ele. Deus é terrível, irmão. Às vezes, o nível de sua obediência determina o nível de sua prosperidade. É verdade, irmão. Muitas vezes nós temos um coração muito duro. Deus está falando com a gente. Porque ninguém acredita quando Deus fala para você dar alguma coisa, né? Se eu pedisse aqui, eu não vou pedir, tá? Para não constranger ninguém. Mas se eu pedisse para levantar as mãos aqui, e quantas pessoas que já ouviram Deus falar assim, dê seu relógio, dê não sei o quê, dê aquilo lá, dê a sua bicicleta, dê o seu carro, são poucos. Porque dificilmente você consegue ouvir Deus falar essas coisas. Quando Deus te pede algo, é porque Ele tem alguma coisa melhor ainda para você. Isso, irmãos, eu não tenho dúvida. Algumas pessoas acreditam que se eles tivessem muito, eles poderiam ser mais generosos. Isso é também uma mentira de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem não for fiel no pouco,
também, quando tiver muito, não vai ser fiel. Então, querido, a chave da prosperidade está exatamente nessa palavrinha mágica, generosidade, de aprender a dar, em nome de Jesus. Amém?